Você sabia que o glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível do mundo? Estima-se hoje que 2% de toda a população mundial é portadora de glaucoma, mas nem todo mundo sabe que tem a doença. Uma doença traiçoeira, uma doença silenciosa. E nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho mais sobre ela para vocês. Oi, eu sou a doutora Letícia Cantelli Daúde, sou médica aqui no Hospital de Olhos de Cascavel, no Paraná, e sou também atual diretora da região oeste da Associação Paranaense de Oftalmologia. Sou especialista em glaucoma e catarata aqui na região e por isso vou trazer informações sobre oftalmologia nesse canal. Aproveite e se inscreva. O glaucoma é uma neuropatia óptica, ou seja, ela é uma doença do nervo óptico. Ela pode ser dividida de várias formas. A principal, que acomete 80% dos pacientes, é chamado de glaucoma do ângulo aberto. Essa doença é a principal assintomática que existe. Nós temos também glaucoma de ângulo fechado, que pode dar dor. Temos glaucoma congênito, que acontece em crianças ao nascimento ou que se manifestam no primeiro ano de vida. E temos também glaucomas que a gente chama de secundários, que aparecem depois de um trauma ou de uma cirurgia ou de uma inflamação. O glaucoma de ângulo aberto, ele geralmente vai acontecer em pacientes acima dos 45 anos, com um histórico familiar de glaucoma, então pai, mãe, tio, primo é portador dessa doença ou desenvolveu essa doença, geralmente pacientes míopes, negros têm uma facilidade um pouquinho maior de desenvolver também e acomete um pouquinho mais mulheres do que homens. Pelo fato de ser uma doença, na maioria das vezes, assintomática e silenciosa, o diagnóstico ele vai poder ser feito apenas pelo médico oftalmologista numa consulta de rotina. Então o médico vai avaliar o seu olho, além de ver grau, a famosa refração, vai ser avaliado a anatomia do seu olho, a pressão ocular, o fundo do olho. A partir daí ele vai desconfiar se tem alguma coisa errada, fora do padrão de normalidade e vai solicitar exames próprios para o diagnóstico de glaucoma, se caso ele for habilitado. Se ele não for habilitado, ele vai encaminhar para um médico especialista de glaucoma. Diagnosticado o glaucoma, estadiado o glaucoma, a partir daí vem o tratamento. Então é uma doença crônica, ela não tem cura, mas ela tem controle. A maioria das vezes a gente vai entrar com medicações em forma de colírio para fazer o controle dessa pressão, mas em alguns casos a gente pode lançar mão de tratamentos a laser e cirurgias quando necessário. Mesmo com todos os avanços tecnológicos, oftalmológicos, nós não temos cura para o glaucoma primário, né? O glaucoma secundário, que é proveniente de trauma, inflamação e infecção, muitas vezes a gente consegue controlar e até curar o paciente. Mas o glaucoma primário de ângulo aberto ou ângulo fechado, ele não vai ter cura. Ele é uma doença de cunho genético. Então, a pessoa, como é a hipertensão arterial, como é o diabetes, é como se fosse um mau funcionamento entre a produção do líquido do olho e o escoamento do líquido do olho. Então, nós ainda não temos uma terapia gênica para isso, nem o pessoal pergunta, se perde a visão, tem alguma coisa de chip? Por enquanto, para glaucoma nada que seja efetivo, a não ser que a pessoa seja completamente cega. Aí existem algumas coisinhas que pode dar um pouquinho mais qualidade de vida, mas cura não temos. E por que isso difere da catarata, por exemplo? Por que a catarata é a primeira causa de cegueira, mas ela é reversível? E o glaucoma é a primeira causa de cegueira irreversível? Porque a catarata é a lente natural do olho que opacifica. Então, se você retira essa lente natural com um procedimento cirúrgico e coloca uma lente transparente, a pessoa volta a enxergar. O glaucoma, eu costumo brincar que é o fio da televisão. É como se a sua televisão tivesse linda e o fio tivesse estragado. Esse fio que vai levar a imagem para o cérebro e a gente não tem condições de trocar esse fio, infelizmente. Algumas doenças, elas podem ter uma relação mais próxima com o glaucoma. Então, por exemplo, o diabético, ele tem uma chance maior de desenvolver glaucoma. E o hipertenso arterial, então uma pessoa que tem pressão alta no corpo, ela vai ter pressão alta no olho? Não necessariamente, são doenças que não estão intrinsecamente relacionadas. Porém, pessoas que são hipertensas arteriais, elas fazem geralmente uso de medicamentos para diminuir essa pressão. E se essa pessoa faz uma hipotensão, ou seja, uma queda de pressão arterial, principalmente noturna,
que muitas vezes não é diagnosticado num exame de consultório, só em mapa de pressão arterial, isso pode sim piorar o estado do glaucoma desse paciente, por causa do que a gente chama de pressão de perfusão. Então, só para entender, a pressão do corpo está baixa demais, se a pressão do olho está um pouco mais alta, não chega sangue no olho, piora o nervo. Então, o médico oftalmologista ele tem que entender um pouquinho de outras patologias também. Outra coisa que é importante são os portadores de reumatismo, ou que fazem uso de corticoides de rotina, porque alguns medicamentos podem aumentar a pressão ocular. Uma delas é o corticoide, 20% da população é sensível ao corticoide. E comprando-se na farmácia livremente, porque as medicações anti-inflamatórias não têm restrição de receita como os antibióticos, muitas vezes a gente pega pacientes que desenvolveram glaucoma por estar usando o colírio porque aliviava a coceirinha do olho. Então tome cuidado, não compre medicação sem receita médica, sem orientação médica. E aí você me pergunta, tá, fui diagnosticada de glaucoma, vou ler na internet, vou ficar super assustada com as coisas que eu vejo lá e com as fotos que eu vejo lá, eu vou ficar cega? Não, não vai. Não vai se procurar um médico especializado, fazer o tratamento recomendado e confiar no médico que você está fazendo o acompanhamento, tá? O médico, ele em momento nenhum vai querer o seu mal. Então a gente vai fazer o tratamento inicialmente com medicações. As medicações, elas têm um efeito benéfico de reduzir a pressão do olho, mas ela pode trazer alguns efeitos colaterais. Então tudo isso tem que ser discutido com o seu médico. Se o efeito colateral às vezes deixou o olho um pouquinho mais vermelho, é algo que te incomoda, converse com o seu médico. Se tiver a opção de laser, se tiver a opção de cirurgia, ele vai te oferecer, sempre para melhorar a sua qualidade de vida. E, como eu brinco com os meus pacientes, é um casamento sem direito a divórcio. Se Deus quiser, vamos ficar aqui tudo velhinhos, tratando e nos vendo pelo menos uma vez ao ano. E aí o pessoal me pergunta, quando que eu tenho que ir no oftalmologista? Quando que eu tenho que fazer uma consulta oftalmológica? Uma vez ao ano, todo mundo, desde bebezinho. Então você começa lá com o teste do olhinho e depois, uma vez ao ano, precisa ir no médico oftalmologista. Tá, e eu fui diagnosticado aqui no nosso caso que nós estamos falando sobre glaucoma. Como que vai ser essas visitas? Vai depender do estágio de glaucoma. Glaucoma leve, a gente pede uma avaliação pelo menos uma vez ao ano. Um glaucoma moderado, a cada pelo menos 6 meses. Se é um glaucoma avançado, essas visitas vão ser a cada 3, 4 meses e muitas delas vão ser acompanhadas de exames. Por quê? Não é só ir lá, olhar o olhinho e medir a pressão. A gente tem que fazer alguns exames específicos de nervo óptico para ver perda de fibras, para ver como que está o seu campo de visão. Então, assim, é uma visita importante para o paciente, mas muito importante para o médico te acompanhar, para o médico poder te ajudar. O Maio Verde veio para mostrar para a população a importância dessa doença que é silenciosa, né? E quando a pessoa muitas vezes descobre, ela já perdeu a visão. O glaucoma, ele perde primeiro a visão periférica, então a pessoa não nota, ela não nota se ela estava enxergando mais aqui e agora está enxergando um pouco menos, ela só vai notar quando perdeu a visão central. E quando ela perde a visão central, já está num estágio muito avançado de doença e a gente não consegue reverter. Então, chamamos a sua atenção para você lembrar do seu oftalmologista. Faça uma consulta regular. A gente não faz um check-up, geralmente, com um médico clínico geral, ginecologista, um pediatra, por que não seu oftalmologista? Ficou com alguma dúvida? Aposto que sim, é um tema muito complexo e se você começar a ler vai surgir várias coisas e você conversar com seus parentes, seus amigos, você vai descobrir que tem mais casos de glaucoma do que você imaginaria perto de você. Mande sua pergunta pra gente, deixe aqui nos comentários, nós vamos responder para você. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Te vejo no nosso próximo vídeo. Tchau!